Então, vou passar para o caso clínico, porque aí fica melhor. Porque no caso clínico a gente fala do tratamento, né? Então, esse é um nome fictício, Lucas, 8 anos, não é ele, tá? Segunda série, terceiro ano, né? Que agora mudou a nomenclatura. Ele tem várias queixas, eu selecionei as queixas relacionadas ao TDAH. São problemas na escola, falta de concentração, impulsividade, inquieto, faz barulhos com a boca no momento da aula. A família, os pais são amorosos, mas a mãe é mais firme quando comparada ao pai da criança. E ele já tem 8 meses de terapia. Pode passar. Então, olha os relatos dele. Ele é fantástico, ele é assim, um menino incrível. Ele fala assim, faço barulho com a boca para poder pensar melhor. Porque eu perguntei para ele, né? Ele fica assim... Ele faz inúmeros barulhos com a boca e em tom de voz alto. Aí eu perguntei pra ele, por que você faz barulho com a boca? É pra pensar melhor. Aí a preocupação da mãe é a seguinte, ele estava viciado em Ritalina quando chegou pra mim. Tudo era Ritalina, ele só queria tomar Ritalina. E a mãe não quer que ele tome medicamento, que é uma outra coisa de uma questão familiar também que você tem que respeitar. Então ele falava assim, quero tomar o remédio para poder pensar melhor e me controlar na aula. Aí tem dia que ele fala assim, mãe, por favor, hoje eu quero tomar o remédio. Aí a gente já tentou várias estratégias. A mãe, por uma iniciativa da mãe, ela falou assim, Penélope, e se eu fingir que eu vou dar o remédio e na verdade não der? Porque tem as gotas, se você quiser fazer, vamos tentar. Então ela fez um período de registro e aí ele dizia que estava melhorando tomando remédio. E aí a gente mostrou pra ele, né? A gente fez uma sessão com a mãe, com ele, onde a gente mostrou. Sabe nessa semana que você disse que você se comportou super bem? Então, você não tomou remédio, né? A sua mãe não colocou o remédio na água. Aí ele levou um susto e tal, e depois ele começou a refletir, e agora ele está no período que ele não pede mais o medicamento, que era um desejo da mãe, e a gente foi trabalhando, porque toda a sessão pontuava. Mas quando você toma o remédio, você melhora? Mas lembra quando você não estava tomando remédio, que você disse que se sentiu melhor? Então, não foi porque você se esforçou, porque a gente fez isso, porque a gente fez aquilo, né? E aí ele fala assim, agora, atualmente, já percebi que esse remédio só ajuda a melhorar o meu comportamento, porque para o pensamento não adianta nada, porque ele tem hiperatividade e déficit de atenção. Pode passar. Então, na verdade, as estratégias de intervenção, né? É a orientação de pais, como eu já falei, que é muito importante. Visitas à escola para o acompanhamento, tá dando feedback para a professora, para a orientadora, arrumando estratégias de como que ela vai organizar a sala de aula, visitas à casa, conhecer o ambiente, orientar ajudante de casa, porque ajudante não é firme, deixa ele fazer tudo o que quer, deixa ele comer um saco de bala por dia. E aí, como a Michela já deu o exemplo dos vários jogos, né? Jogos de tabuleiro, computador, desenhos, colagens, filmes, livros. Pode passar, já tá bom. Então, vou dar 2 exemplos rapidinhos, né? Um treino para diminuição de comportamento de fazer barulho com a boca. Eu estou usando com ele atualmente jogos no computador, que ele gosta muito, ele entra na internet, no consultório, eu deixo uns minutinhos para ele. Então, ele acha que está fazendo o que ele quer, né? Mas, na verdade, eu estou ali por trás, controlando a situação. Então, ele lá entra no jogo que ele quer. E toda vez que ele entra no computador, ele começa a emitir né? Lá. Daí eu combinei com ele, eu combino com ele antes, então eu dou as regras claras. Lucas, você vai sentar no computador, mas você tem que fazer isso, isso e isso. Se você fizer barulho com a boca, você não vai mais jogar. E aí eu dou pra ele, eu vou chamar sua atenção tantas vezes. E aí a gente faz um plano para ir diminuindo chamar a atenção. Daí ele começa lá. Aí o Lucas, aí ele fica quieto. Daí eu tô marcando o tempo, né? Ainda não sistematizei não. Mas você percebe que ele já está diminuindo bastante a frequência das evocações verbais. E aí você tem vários jogos para estimular a atenção, concentração, cara a cara, tapa certo, Jenga, olho vivo, jogo da memória, filmes, livros, leitura, produção textual. Então, cara a cara, porque se a criança não prestar atenção, ela vai abaixar os certos, e vai abaixar o oposto, tem que abaixar o careca. Daí ela abaixa os que tem bigode, ela se confunde porque ela não está prestando atenção. O tapa certo, tanto para você estar treinando essa questão da impulsividade,
para a criança estar se concentrando, prestando bastante atenção. Como antes, às vezes, você tem que identificar que a criança às vezes não tem essa análise do todo. Então você faz um treino de unidades menores, ela vai descrever as figuras, tanto do tapa-sete quanto do quebra-cabeça. O que tem nessa figura? Ah, tem um Pinóquio, o Pinóquio está usando um calção azul, uma blusa branca, ele é de madeira, enfim. Os jogos de memória, o Olho Vivo, que é um tabuleiro da Disney, grandão, que parece do Wall-E, que tem muitas coisas e você tem que tirar as cartinhas e achar o personagem no meio daquela bagunça. O Jenga, porque a criança ela quer fazer logo e acaba derrubando a torre, então você tem que mostrar para ela que ela tem que ter paciência, que ela tem que pegar a peça com cuidado, colocar lá em cima, analisar a estratégia. Uma coisa que eu tenho feito muito com ele, tem os curtas da Pixar, que são aqueles filminhos que aparecem no final dos filmes, e aí eles compilaram em um DVD. Então eu passo para eles o filminho, ele olha, ele assiste, e depois ele tem que escrever uma história baseada naquilo, não tem diálogo, então ele vai treinando a questão da leitura, da escrita, da produção textual, que vai ajudando ele a ter isso. Então, diagnóstico não é sentença, a gente tem que acreditar sempre no sucesso da pessoa, e gente é para brilhar. Tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham um bom dia.